para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou desejos nocivos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pai amado, fala-nos através da Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é talvez o mais elaborado livro ou carta com cunho teológico. É no livro de Romanos que nós encontramos, de uma forma ampla e profunda, o ensino acerca da doutrina do pecado. Através deste livro, ou a mensagem da carta de Paulo aos Romanos, sobretudo neste foco de nos confrontar sobre a nossa realidade de pecadores, é que ao longo da história, muitos têm sido impactados com a mensagem poderosa que emana da carta de Paulo aos Romanos. O propósito de Deus para a vida do homem é a salvação. Jesus não veio ao mundo para ser um curandeiro, não veio ao mundo para trazer ensinos maravilhosos, como de fato eles são. Jesus Cristo veio ao mundo com uma mensagem, com um propósito absolutamente definido. Jesus entrou na história para salvar o pecador. Ele disse isto no contexto do encontro de Zaqueu com Jesus, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Quando ali, naquele episódio de um homem reprovável, de um homem improvável, Jesus entra na casa de Zaqueu, e lá no texto, no verso 19, nós temos de forma absolutamente clara e definida a razão, o motivo, o propósito pelo qual Deus enviou Jesus para entrar na história. O Filho do Homem, que é uma expressão messiânica, refere-se a Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que é a salvação? Eu vou lhes apresentar a definição
de salvação entendida por nós, batistas, e expressa na nossa confissão de fé, que pode ser visitada no site da Convenção Batista Brasileira. Lá, salvação, de forma sintetizada e com abundantes referências bíblicas, é definida da seguinte forma: é o ato pelo qual Deus outorga ao pecador, pela sua graça, mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo, como único Salvador e Senhor, o perdão para os pecados e a certeza de vida eterna. Eu vou repetir. Nós, batistas, no Brasil inteiro, entendemos de forma sintetizada, resumida, que salvação é o ato pelo qual Deus outorga ou dá ao pecador, pela sua graça, portanto, não por qualquer ato de merecimento nosso. Ele outorga mediante arrependimento e fé. Não há salvação sem arrependimento, não há salvação sem fé. Não basta um, necessários são os dois. Deus outorga mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma fé numa denominação, não é uma fé num pastor, não é uma fé nem mesmo na Bíblia. É uma fé voltada para uma pessoa, uma fé que é impulsionada pelo arrependimento. Arrependimento é uma ação do Espírito de Deus que nos confronta acerca da nossa realidade de pecadores. Nós somos desnudados, nós nos projetamos na santidade de Deus, e em nos projetarmos na santidade de Deus, compreendemos a miserabilidade do nosso próprio estado. E assim, mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo, como único Salvador e Senhor, o que é que Ele outorga? Perdão para os pecados e a certeza de vida eterna. Ou seja, quem de fato se arrependeu dos seus pecados, quem de fato depositou a sua fé em Jesus Cristo, não pode vacilar, duvidar de que, será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Mas eu cometi alguma coisa ontem e eu tenho medo de perder a minha salvação. Senhores, tal pensamento faz com que a mensagem da salvação seja transitória, seja relativizada. Jesus disse em João capítulo 5, no versículo de número 24, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele dá uma garantia, ele dá uma palavra definida, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, mesmo que você como eu, saibamos que somos pecadores ocasionais, porque enquanto habitarmos debaixo do céu, em cima da terra, e habitarmos esta carne contaminada pelo pecado, haveremos de pecar, mas não somos pecadores habituais, nós somos pecadores ocasionais, e podemos ter a garantia plena. Aí apenas um texto, mas eu poderia lhe citar uma abundância de referências bíblicas que consolidam, que corroboram, que afirmam que
aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. O plano de Deus para a salvação do homem perdido envolve 4 etapas. A salvação abrange 4 níveis. O primeiro deles é a regeneração, que é o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, por meio da fé em Jesus Cristo. Regeneração é quando Deus faz da pessoa uma nova criatura. É o mesmo corpo, mesmos olhos, cabelos, pele, braços, pernas, mas o interior é regenerado pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo momento, justificação, que ocorre simultaneamente com a regeneração. E é o ato pelo qual, considerando os méritos de Jesus Cristo, Deus absolve no perdão o homem dos seus pecados e o declara justo, capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. O testemunho público de uma vida mudada será naturalmente resultado de uma transformação interior. O mesmo apóstolo Paulo retrata isto dizendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que, se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Terceiro momento é a santificação. É o processo que, começando com a regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus. E por fim, a glorificação, que é o ponto culminante da obra da salvação, é o estado final, permanente, de felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. Regeneração e justificação acontecem concomitantemente. E quando a pessoa se converte, inicia-se ali o processo de santificação. Por que esta introdução tão longa, tão extensa? É porque é exatamente sobre isto que o apóstolo Paulo trata no capítulo 6 da carta aos Romanos. No capítulo 5, o apóstolo Paulo fala da doutrina da justificação. Ele inaugura o texto dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 6, ele nos coloca diante do desafio da santificação. No capítulo 5, aprendemos que somos salvos da culpa do pecado. E no capítulo 6, que trata da santificação, nós somos levados à compreensão de que somos salvos do poder do pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, senhoras e senhores, nesta manhã, que me ouvem aqui ou pela internet, há um inimigo contra o qual precisamos lutar todos os dias. E não é o diabo. O diabo é um inimigo fora da gente, que a Bíblia nos adverte a que tenhamos atenção. Pedro, por exemplo, diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. 1 de Pedro, capítulo 5. Diz mais, ele escreve dizendo, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão,
buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Mas este não é o maior inimigo. O maior inimigo é aquele que está dentro de nós, que se chama pecado. Paulo trata disto com absoluta clareza em toda a carta aos Romanos. E aqui nesse texto, algumas verdades, são 4 que eu quero destacar rapidamente. Qual é o enredo do capítulo 5, do capítulo 6? Paulo escreve à igreja em Roma. No capítulo anterior, ele diz no verso 20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E qual era a mentalidade que estava sendo desenvolvida pelos crentes romanos? Era uma lógica aparentemente real, ou um pensamento aparentemente lógico, mas que escondia inverdades. Qual era o pensamento? Já que onde o pecado abundou, se multiplicou, e a graça de Deus foi maior do que a quantidade de pecados, na mente de muitos crentes na igreja de Roma, veio a seguinte conclusão: já que com a abundância de pecados vem a abundância da graça, então vamos pecar bastante para que venha mais graça. Vamos pecar mais para que venha mais graça. E Paulo, na sua precisa pena pastoral, doutrinadora, segura, começa o texto com as seguintes perguntas. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Percebam a razão por que desta pergunta? E ele dá a resposta: de modo nenhum, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E quais são as verdades, irmãos, que eu quero destacar desse texto? Rapidamente, como disse. São verdades que têm a ver com a santificação. Guarde isso. Você e eu lutamos todos os dias, durante o dia todo, contra este inimigo vencido na cruz do Calvário, mas que impõe a nós uma luta diária de santificação, de dependência de Deus, de aprendermos que por nós mesmos nós não conseguimos obter vitória. Quantos de nós temos lutas mentais, dando legalidade muitas vezes ao inimigo na mente da pessoa? Eu quero lhes dizer, irmãos e amigos, que o alvo maior na vida de uma pessoa é a mente da pessoa. É a mente da pessoa. E quantos que começam a desenvolver um raciocínio, guarde isso, todo pensamento desemboca em um sentimento. E todo sentimento tem uma origem em um pensamento. E o inimigo sabe disto. Então eu quero nessa manhã destacar quatro verdades, abrindo parêntese para a pergunta de sempre. Estão comigo até aqui? Primeira verdade: o crente está morto para o pecado. Não é uma possibilidade, é uma verdade. Verso 2: nós que estamos mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Mas pastor, eu sou tentado. Tentação em si não é pecado, conforme Tiago diz no capítulo 1. A tentação se torna pecado quando ela é abrigada no coração. Quando vem o pensamento, e o pensamento gera o sentimento, o desejo, a vontade. Mas a Bíblia diz que nós fomos mortos para o pecado,
Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, meus irmãos, tem caráter absoluto e pleno. Morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Aqui mesmo, no livro de Romanos, Paulo avança e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não para aí, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segunda verdade, que tem a ver com a santificação, compreendermos primeiro que estamos mortos para o pecado. Pecado na vida do crente é um corpo estranho. Não há como ele se habituar. Não há como. E se por desventura ele se habituou ao pecado, há de se perguntar até onde, de fato, ele nasceu de novo. Segundo lugar, o crente deve buscar andar em novidade de vida. Verso 4. Ele usa a analogia do batismo. Hoje de noite à noite não vamos realizar batismos. Por que é que numa igreja batista nós batizamos por imersão? Nas comunidades cristãs, ao longo da história, há 3 formas de batismos. Batismo por aspersão, batismo por efusão e o batismo por imersão. Por que é que nós batizamos por imersão? Por algumas razões bíblicas. Primeiro, pela semântica do verbo batizar na língua grega. Batizar significa submergir, significa afundar, significa mergulhar. Esse é o sentido da palavra, da expressão, do verbo no texto grego e no texto sagrado e fora do texto sagrado. Mas também batizamos por imersão por causa do significado da mensagem. Paulo usa essa analogia. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, quando a pessoa é mergulhada, e o batismo é uma das 2 ordenanças bíblicas, quando ela é mergulhada, significa que a velha criatura morreu, que o velho homem morreu, que a velha natureza morreu, que o velho João, a velha Maria, o velho Celso, o velho Antônio, o velho José, todos morreram, foram sepultados. E quando o indivíduo é levantado, simboliza que ele ressurgiu, uma nova criatura. Na verdade, o batismo é um testemunho público de algo que deve ter acontecido no coração. Se o indivíduo não se converteu, não é batismo, é um banho, e tomara que a água fique bem fria. Batismo, na verdade, irmãos, é o testemunho público de alguém que entendeu que Jesus é o Senhor e Salvador. Aliás, à luz do texto de Mateus capítulo 28, o primeiro mandamento, a primeira ordem de Jesus para os discípulos são as seguintes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, a grande comissão. Em segundo lugar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em terceiro lugar, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Preste bem atenção, batismo na Bíblia não é uma questão de sentimento, mas de obediência. Se o indivíduo se converteu de verdade, nasceu de novo de verdade, ele precisa logo se apresentar. Eu quero testemunhar que Jesus é o meu Senhor e Salvador. E eu quero dar o primeiro passo de obediência. E este primeiro passo é o batismo. Então, nós somos chamados para vivermos em novidade de vida. Terceira e penúltima mensagem
que eu quero extrair desse texto. Primeiro, que o crente está morto para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O crente é desafiado a andar em novidade de vida. Nosso testemunho diante da sociedade precisa ser reflexo do nosso temor diante de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, irmãos. Nesse mês que comemoramos aniversário da nossa igreja e 43 anos de ministério, antes de ontem, ou quinta-feira, fui agraciado juntamente com a irmã Cida Maciel, e eu acho que mais alguém aqui da igreja, Glaucio, com a comenda Ítalo Zappa. Então agora, por favor, comendador. Comendadores. E nesse contexto todo eu ouvi muitas vezes, porque o pastor tal é alguém de quem não se tem isso para falar. E honestamente, eu recebo isso, irmãos, eu não recebo com orgulho. Eu recebo isso com constrangimento, porque eu penso que esta colocação, ela não deveria ser exceção. Deveria ser regra na vida de qualquer crente. De qualquer crente. É claro que nós temos as nossas falhas. E eu não recebo isso, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu digo, as pessoas exageram. Exageram. Mas a grande verdade é que todos nós somos chamados para vivermos em novidade de vida. É lá no trabalho, irmão, que você prega diante dos seus amigos a mais eloquente e poderosa mensagem do Evangelho. Podemos dar glória a Deus, aleluia, saltitar, pular, virar cambalhota no templo, mas isso não terá sentido se lá fora as pessoas não olharem para nós e verem em nós o Cristo a quem nós servimos. Não foi isso que Jesus disse? Mateus 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ouçam das vossas boas obras. É isso? É isso? Não. Para que vejam as vossas boas obras. Meus irmãos, eu diria até que nesses dias, de tanto descrédito da fé cristã evangélica, não é que nós devamos parar de verbalizá-la, mas eu estou convencido, desde sempre, que a mensagem mais eloquente, que cala qualquer pessoa, é aquela encarnada na vida de um homem e de uma mulher que tem o temor de Deus. Somos chamados para uma novidade de vida, está no verso 4. Andemos nós também em novidade de vida. Aqui Paulo está falando da ética cristã. Ética é o meu comportamento na sociedade. É o meu comportamento dos negócios. É o comportamento do jovem no namoro. É o comportamento de marido e mulher dentro de casa. Porque ali, nesses ambientes, sobretudo família, é um ambiente no qual nós somos mais verdadeiros. Sim ou não? Nós somos mais autênticos nas quatro paredes da nossa casa e não nas quatro paredes do templo. Por fim, amém, irmãos? O pecado, outra verdade que o crente precisa saber, eu preciso saber, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Está no verso 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Pecado não tem mais jugo sobre nós. Não tem. Você, por exemplo, que já fez uma decisão,
mas não consegue abrir mão do cigarro. Você ainda está escravizado. E eu quero lhe dizer como você pode se libertar disso ou de qualquer outra coisa que o tem aprisionado. Pessoas aprisionadas à pornografia, por exemplo, não se dão conta de que estão sendo enredadas, escravizadas, a mente carcomida pelo pecado. Como é que se vence isso? Eu vou dizer aquilo que eu disse para uma ovelha muito querida há muitos anos atrás, que já repousa no Senhor. Aquela querida ovelha, lá no nosso templo antigo, e nós íamos para a porta da igreja para despedirmos as pessoas, e não poucas vezes, ela de baixa estatura, magrinha, muito amorosa, e eu a abraçava e ela dizia, com lágrimas nos meus ouvidos, pastor, ela dizia, eu não consigo vencer o cigarro, eu fumo há 50 anos, pastor. E ela chorava porque aquele era um verdugo que a impedia de ter uma vida cristã vitoriosa. E eu dei uma receita para ela. Sabe qual foi? Eu disse para ela assim, irmã, você vai fazer o seguinte hoje. Você vai chegar em casa, vai pegar o seu maço de cigarros, vai colocar sobre a cama, e ela ficou me olhando assim com os olhos arregalados. A senhora vai se ajoelhar e vai fazer a seguinte oração. Deus, em nome de Jesus, eu não quero mais ser escrava deste cigarro. Em nome de Jesus, eu quero ficar liberta. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu. E ela foi liberta. Mas ficaram as consequências, que se manifestaram num câncer no seu pulmão e que a levou para a eternidade. Pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Irmãos meus, me ouçam nesta manhã. Talvez você esteja lutando com alguma coisa da qual você não consegue se desvencilhar. Guarde esta bendita palavra. Pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu vou repetir, é uma verdade solene. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Estamos livres. Livres, 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 livres. A mente é o palco predileto de opressão na vida de uma pessoa. E eu creio que nessa manhã eu estou falando para pessoas que estão sendo confrontadas, estão sendo alertadas, despertadas para esse inimigo na mente. Há pessoas que têm um inimigo na sua mente plantando ciúme do marido ou da esposa. Ciúme lógico. Isso gera um sentimento. O mecanismo é pensamento, sentimento e o resultado é comportamento. Pecado não tem domínio sobre vós. Não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, da maravilhosa graça de Jesus. Nós vamos servir a ceia. Vamos servir a ceia. Esse momento memorial. Quantos aqui, alguém não foi servido? Ali uma pessoa, pedia rapidamente alguém que sirva ali. Ali, olha, irmão William, rapidamente aqui, irmã Liz, bem rápido lá, por favor. Alguém mais não foi servido?
Nós vamos então nesse momento, vamos ficar em pé, nós vamos consagrar a Deus. Será que tem como a gente cantar Maravilhosa Graça depois, irmão Tiago? Se houver possibilidade, vamos orar a Deus. Você que entrou aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus, quero dizer para você que sem Jesus a vida não tem sentido. A pessoa vive de alegria passageira, transitória. Mas quando ela entrega a vida a Cristo, a vida ganha sentido. Todos os crentes batizados em comunhão com a igreja estão convidados para essa celebração. Pai, muito